Olá, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gui, do canal Tarô Nosso de Cada Dia, tanto no YouTube quanto no Instagram, Tarô Nosso de Cada Dia. Também faço parte do projeto Papo Esotérico, Papo Esotérico, e também no YouTube, também Papo Esotérico. Estamos aqui com uma leitura semanal para a gente analisar as energias da semana. Gente, o que eu perguntei aqui quando eu fui puxar as cartas? Eu perguntei qual que é o ensinamento da semana passada, qual que é o ensinamento, qual que é a mensagem que a semana passada veio trazer pra gente, ou o que é que deveríamos ter feito na semana passada, ou o que deveríamos ter aprendido na semana passada. A energia central da semana, dessa semana aqui atual agora, que estamos começando hoje no domingo, né? Aspectos positivos dessa semana, aspectos difíceis, desafiadores dessa semana e um conselho para essa semana. Vamos lá? Semana passada, gente, o tarô nos trouxe aqui a mensagem do arcano da torre para a semana passada. Muita gente se preocupa muito ao ver essa carta, né? Meu Deus, a torre, será que é uma perda? Será que alguma coisa vai ser arrancada de mim? Calma. Talvez signifique isso, né? Veja você, comente aí se faz sentido para você, se você de fato perdeu alguma coisa, perdeu alguém, encerrou alguma coisa na semana passada, né? Lembrando que a torre é uma construção, né? Isso aqui foi construído, isso aqui é uma construção. E na vida, eu vejo essa carta, eu vejo esse símbolo aqui como as construções que a gente faz na vida. A gente constrói amizades, a gente constrói carreira, a gente constrói uma visão de mundo, a gente constrói uma ideologia, a gente constrói um relacionamento. E a torre, uma das maneiras da gente enxergar ela, porque um símbolo a gente pode interpretá-lo de diversas maneiras, né, de infinitas maneiras, cada arcano é infinito, mas a torre, uma das maneiras que a gente pode interpretar ela é como quando uma ou mais dessas construções que eu falei, e outras também, quando a gente percebe que elas estão desmoronando, ou que elas precisam desmoronar, que elas precisam cair, talvez, né? Uma dessas construções, de repente, são as nossas crenças limitantes. Às vezes a gente quer alcançar alguma coisa, às vezes a gente quer alcançar um objetivo, mas a nossa própria crença limitante nos impede de alcançar aquilo que a gente quer alcançar. Por exemplo, quando a gente tem uma crença limitante em relação ao amor, quando a gente acredita que a gente não pode amar ninguém, a gente acredita que não fomos feitos por amor, ou quando lá atrás, de repente, lá na nossa infância, a gente ouviu alguém falando: homem não presta, fulano não presta, e a gente de repente internaliza aquilo sem a gente perceber que aquilo está internalizado na gente. Porque temos uma parte nossa que se chama inconsciente, né? E de repente tem muitas crenças limitantes lá dentro do nosso inconsciente. Outro tema que existe dentro das crenças limitantes é em relação a trabalho e dinheiro, né? De repente a gente continua achando que o dinheiro é sujo, por exemplo, ou a gente continua achando que a gente não merece dinheiro, ou a gente acha que, além de não sermos merecedores de dinheiro e que o dinheiro é sujo, que o dinheiro de repente também é a raiz do mal do mundo, ou alguma coisa assim, né? De repente a gente, por algum motivo, a gente acha que é errado ter muito dinheiro, a gente acha que é errado viver uma vida de abundância, a gente acha que é errado, que é pecado, né? A Igreja Católica ela trouxe muitas heranças para a gente e muitas dessas heranças são negativas, eu considero negativas, como por exemplo as crenças que a gente cria a partir do que a Igreja considera pecado, né? E de repente, por algum motivo, a gente acha, a gente continua achando que ter dinheiro é pecado, que viver uma vida abundante é pecado, e na verdade tudo é divino, né? Então, de repente, a semana passada veio para mostrar pra gente, especialmente que a semana passada estava sob forte influência de um eclipse, né? Um eclipse da Lua, veio para mostrar pra gente que tem muita coisa dentro da gente que precisa cair. Tem muita coisa dentro da gente que precisa ser destruída, especialmente nossas crenças limitantes ou de repente algum apego que a gente tenha ao passado. De repente a gente está muito preso no passado, preso em alguma culpa, por exemplo, né? Às vezes a culpa por conta de alguma coisa que aconteceu no passado, às vezes inconscientemente a gente fica arrastando aquilo com a gente, e aí a gente, de repente, por conta da gente se sentir culpado em relação a alguma coisa do passado, às vezes a gente fica se auto-sabotando.
Às vezes a gente se auto-sabota porque a gente lá no fundo, lá no inconsciente, lá no interior, a gente acha que a gente não merece uma coisa boa. A gente acha que a gente não merece viver uma vida abundante. Ou a gente acha que a gente não merece entrar num relacionamento. Ou de repente a gente tem algum medo, talvez. Pode ser pela culpa, pode ser por conta de algum outro acontecimento, pode ser por conta de alguma crença limitante. Às vezes temos medo. E o medo às vezes prende a gente. Olha a torre, prisão, né? Às vezes o medo prende a gente. Então acho que é uma semana que convidou a gente a refletir sobre tudo isso, tudo aquilo que nos bloqueia, tudo aquilo que nos prende de alguma forma. E aí talvez seja desconfortável sair dessa zona de conforto, talvez dê um medo sair dessa zona de conforto. Inclusive no retrato aqui da ilustração, essas pessoas nem estão saindo dessa zona de conforto porque elas querem, né? Elas estão sendo expulsas de lá à força. É a vida dando um chacoalhão na nossa vida. Perdão, o universo dando um chacoalhão na nossa vida e nos arrancando a força das zonas de conforto, né? Enfim, eu sinto que a semana passada veio para trazer muito isso aqui pra gente. Lembrando que esse arcano, esse mistério, que esse símbolo tanto se reflete, pode estar falando de torres externas na nossa vida, que nem eu falei, as nossas construções externas, relacionamento, trabalho, enfim, mas também assim como o que está fora como o que está dentro também, né? Tem essa correlação, tem essa lei hermética da correspondência. Dentro da gente também tem muita coisa ali que prende a gente, que bloqueia a gente. Beleza? Energia central da semana, gente. A gente tem os namorados, que é uma carta muito bonita, né? Nesse jogo aqui, os namorados, a primeira coisa que a gente vê ao olhar para ele, de repente, é a ideia de relacionamentos, né, de união, de encontro. Pode ser sim, dependendo da sua experiência, dependendo da sua história, o que você está vivendo, pode ser que seja sim uma semana muito favorável para isso. Mas olhando no contexto desse jogo aqui, eu percebo mais o aspecto dos caminhos, que os namorados também falam sobre os caminhos, né? Então a gente observar que de repente a gente estava num caminho antigo, que estava prendendo a gente, e de repente essa semana a gente passa a observar que existem outros caminhos na nossa vida. Que a gente pode sim ir por outros caminhos. Que a gente pode sim escolher outras direções. A gente não precisa ficar numa direção ali que só está fazendo mal pra gente. A gente pode sim escolher outras direções, a gente pode sim ir para outros caminhos, né? De repente é uma carta que está anunciando a abertura de novos caminhos, mas acredito que para esses novos caminhos de fato se abrirem na nossa vida, para eles chegarem na nossa vida, né? Primeiro a gente tem que estar aberto a esses novos caminhos. Que adianta a vida estar oferecendo novos caminhos para a gente, sendo que a gente ainda está numa prisão de paradigmas antigos, de preconceitos antigos, de zonas de conforto antigas, né? Para a gente se jogar em caminhos novos, a gente tem que sair dessa torre aqui. Então eu sinto que essa energia da semana passada, né, que saiu aqui na tiragem, por isso que eu estou falando bastante dela e por isso que eu estou trazendo o aspecto, eu estou enxergando nessa carta aqui os aspectos dos caminhos. Caminhos, escolhas, né? Os namorados têm a ver com escolha, têm a ver com dúvida. Então, se você de fato estiver diante de caminhos aí, se você estiver diante de uma encruzilhada, digamos assim, de uma bifurcação na sua estrada, tenta entender aí, tenta sentir no seu coração, usar a sua intuição, faça uma meditação se necessário, né? Porque às vezes o nosso ego atrapalhado e ansioso, ele quer escolher rápido, ele quer, enfim, e às vezes ele não escolhe com sabedoria, né? Então, de repente, é necessário a gente fazer uma meditação para a gente entender, escutar o nosso coração acerca de qual que é o melhor caminho para a gente. Aspectos positivos da semana, a gente tem a justiça. Eu, Guilherme, particularmente gosto muito de enxergar na carta da justiça a ideia de karma, de ação e reação, o equilíbrio da balança do universo, né? Se a gente solta uma ação no universo, se essa ação é boa, nossa ação fica de um lado da balança e o universo devolve um contrapeso para equilibrar a balança. Se a gente coloca uma ação boa no universo, uma intenção boa, o universo devolve uma coisa boa pra gente também. Se a gente comete uma falta com alguém, se a gente comete uma atitude ruim, especialmente intencionalmente uma atitude ruim, o universo vai contrabalancear isso também e vai devolver algo desafiador pra gente para equilibrar essa balança, né? Vejo na justiça a ideia do equilíbrio entre esses dois pratos aqui, né? Então, uma vez que a gente tenha trabalhado nessas crenças limitantes, uma vez que a gente tenha trabalhado nessas coisas que prendem a gente, nessas coisas que bloqueiam a gente se encontra diante de caminhos, acredito que se a gente de fato trabalhou, fez a liçãozinha de casa, o universo pode sim estar sendo favorável pra gente.
O universo pode sim estar sendo, tá de fato abrindo caminhos pra gente, favorecendo o nosso caminho. Porque é uma carta que para mim ela fala de ação e reação, né? É uma carta que fala assim, olha, o que você está vivendo hoje é fruto direto das suas ações, daquilo que você construiu. Pode ser que o que estamos colhendo hoje a gente plantou em vida passada e a gente não se lembra, né? Quando estamos falando de espiritualidade, está intrínseco ali a ideia de reencarnação, de vidas passadas, né? Então pode ser que a gente não. Ah, eu estou vivendo uma fase desafiadora hoje, não fui eu que plantei isso. Calma, a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente fez em vida passada, né? É importante a gente pensar nisso. E outra, às vezes a gente não tem noção daquilo que a gente está semeando. É uma carta que fala da semeadura e da colheita, né? Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas nem sempre temos consciência daquilo que estamos plantando, que às vezes estamos cultivando pensamentos ruins, pensamentos negativos, que eu acho que tem a ver com essa carta aqui, ó, que é a carta de conselho pra gente. Às vezes estamos cultivando pensamentos ruins, emoções ruins, energias densas, energias negativas, e é isso que o universo tende a devolver pra gente. Essa carta fala sobre ação e reação do universo, e muitas vezes a gente confunde a ação somente com ações externas, né? E a nossa ação interior também são sementes que a gente lança no universo. Mas estamos falando dos aspectos positivos dessa semana, né? A casinha aqui que eu perguntei aqui é os aspectos positivos. Saiu essa carta. Então indica que viemos talvez plantando coisas boas aí. E talvez essa semana vai ser uma semana de colheitas. Vamos colher coisas interessantes aí. Acredito que, especialmente em relação aos nossos trabalhos interiores, né? Se a gente de fato trabalhou para desconstruir crenças limitantes, se a gente trabalhou para romper com preconceitos que a gente tenha, se a gente trabalhou para sair de zonas de conforto, talvez o universo vai devolver coisas interessantes aí pra gente essa semana. Os aspectos desafiadores. A gente tem um 3 de ouros, pode ser um pouquinho desafiador para questões de trabalho. É uma carta que fala sobre trabalho, sobre colocar a mão na massa, sobre realizar alguma coisa, sobre construir alguma coisa, edificar alguma coisa. Percebe que tem um bruxo aqui que ele tá com uma carinha de cansado, né? Dá a entender que ele tá trabalhando há muitas horas, de repente ele virou a noite trabalhando na pesquisa dele, né? Então, de repente, pode ser que seja uma semana cansativa, né? Essa ideia do cansaço aqui. Pode ser que seja uma semana voltada para o trabalho, ou pode ser que tenhamos dificuldade em focar em trabalho, dificuldade em construir, dificuldade em realizar aquilo que a gente está querendo realizar. Talvez seja uma semana com algumas dificuldades aí. Né? Veja você na sua experiência e comenta aí o que está fazendo sentido para você. Talvez para umas pessoas bata a ideia do cansaço, talvez para outras pessoas venha mais a questão do trabalho, talvez para outras pessoas venha mais a questão de dificuldade em focar no trabalho, ou a dificuldade de construir aquilo que você está querendo construir, né? E eu sinto que essa carta talvez ela converse diretamente com essa aqui, que é a carta do conselho pra gente, né? O conselho aqui, a gente percebe uma carta que fala muito sobre a cabeça muito cheia, muitas preocupações, de repente arrependimentos, remorsos, pesadelos. A nossa mente, né, essa espada aqui, ó, a espada representa a mente, o intelecto, a razão, os pensamentos, tudo isso fuzilando a gente, né? Tirando o nosso sono de noite, deixando a gente inquieto, deixando a gente ansioso e ansiosas, batendo essa ansiedade, né? Essa ansiedade que de repente a gente quer muito que uma coisa logo se realize na nossa vida, a gente quer muito alcançar alguma coisa e parece que o universo não está favorecendo, e a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, mas gente, calma. Esse momento aqui que a gente está vivendo da quarentena é um momento de pausa mesmo, é um momento de interrupção mesmo. Tem não sei quantos planetas retrógrados nesse momento no céu, se eu não me engano. Muitos planetas retrógrados, gente. É um momento de revisão, né? É um momento de pausa mesmo. É um momento, assim, pra gente se voltar para dentro, acredito, né? Então, um conselho para essa semana, acredito que é tomar cuidado com a nossa mente. Tomar cuidado com a mente agitada. De repente, nossa mente agitada demais pode estar atrapalhando o processo. Lembrando que essa carta, o jogo todo tá amarrado, né, gente? Tô fazendo os links aqui, né? Eu vejo um link também com a torre, né? De repente tem muitas questões mentais aí, muitas crenças, muitos pensamentos ruins, e talvez seja difícil romper com esses pensamentos ruins. Talvez seja difícil largar esses pensamentos ruins de lado. Talvez seja difícil sair dessa construção dos pensamentos ruins, das preocupações, né? Talvez seja um resquício dessa torre aqui ainda.
Lembrando de novo, né? Aquilo que estamos semeando, tanto com as nossas ações, assim como também com os nossos pensamentos, nossas emoções, aquilo que a gente cultiva e até mesmo remoe dentro da gente, a gente tem a tendência a colher isso da vida também, né? E de repente, a gente talvez estejamos numa fase difícil na vida porque estamos de fato semeando energias difíceis dentro da gente. Então, essa carta pede para a gente tomar cuidado com essas energias difíceis, tomar cuidado com a inquietude da nossa mente. A nossa mente ela é extremamente inquieta e a nossa mente é uma ferramenta mágica, né, gente? Para a construção da nossa realidade. É uma ferramenta mágica e a gente precisa observar para onde que nossos pensamentos estão direcionando a gente, e a gente tem que também entender, uma das coisas que o arcano do carro ensina a gente tem que entender que nós temos que conduzir a nossa mente e não sermos conduzidos por ela. O carro representa um veículo, né? E a mente é um dos veículos com a qual o nosso espírito está operando aqui na encarnação. E esse veículo ele pode tanto estar desgovernado com as energias que puxam esse carro, né? Ou o que é melhor, o que é recomendado é que nós assumamos a responsabilidade, né? A gente assuma a direção da nossa mente, em vez de sermos governados por ela. Ufa, beleza? Comenta aí, gente, se faz sentido para você. Lembrando, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, lembrando, venha me seguir lá no Instagram, @taronosso de cada dia. Siga também meu projeto, um projeto que estou fazendo com alguns amigos, o @papo esotérico. E se você está no Instagram, venha conhecer nossos canais no YouTube, Tarô Nosso de Cada Dia e Papo Esotérico. Fechou? Lembrando que tem um curso de tarô, gente. Eu dou o curso de tarô. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem. Dá para você assistir uma aula gratuita lá, beleza? Para você ver se você gosta do curso. Se você gostar do curso, aproveita que ele está com uma promoção bem legal lá na plataforma da Udemy, tá bom? Se você também quiser fazer uma leitura de tarô para você, uma leitura particular, me chama também, entre em contato comigo, especialmente lá pelo Instagram, que eu tô sempre de olho no Instagram, tô sempre de olho nas mensagens que eu recebo por lá. E eu te passo mais informações de como funciona o meu trabalho com o tarô, e se for interessante para você, a gente faz um agendamento, tá bom? Um beijo!